E aí, pessoal? Olá, meu povo que tá entrando agora. Vamos lá entrando. Boa noite, pessoal. Para quem tá entrando agora, hoje nossa live recebe convidados especialíssimos, né? Mais um live diálogos. Para quem seguiu a gente agora durante essa semana, que está conhecendo o projeto, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, eu vou falar um pouco sobre o que é o Live Diálogos, né? Para quem não conhece, gente, o Live Diálogos é um projeto que surgiu da intenção de 3 mestres aí de linguística aplicada e literatura, que nessa vontade de compartilhar um pouco de conhecimento durante essa quarentena sobre literatura, linguística e ensino, a gente fez esse programa, né, esse projeto de distribuir lives durante as quintas-feiras da quarentena, tratando de vários assuntos dentro dessa área da linguística, das letras e do ensino. Né? E hoje é a nossa primeira live pela nossa página oficial. Né? A gente está muito feliz desse projeto estar ganhando outras formas e muito mais feliz ainda pelos convidados que vão inaugurar o nosso projeto. Né? Boa noite aí para todo mundo que está chegando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o alcance da linguística aplicada como ciência. E para isso a gente convidou 2 pessoas que, além de especialistas no assunto, são especialíssimas, né, para o nosso projeto. E aí, no primeiro momento nós teremos o professor Dr. Lucineudo e no segundo momento nós teremos a professora mestra Ametista, falando um pouco sobre esse alcance da linguística aplicada. Eu acho que o Lucineudo já está por aí e aí a gente já pode iniciar, né? Deixa eu olhar aqui, Lucineudo. Ao final, gente, a gente vai lançar um sorteio em comemoração a esses quase 500 seguidores aí que a gente está recebendo. Que coisa linda! Oi, meu amor, boa noite! Já estamos te ouvindo, mas pode continuar. Então, gente, quando a gente concluir a live, pelo finalzinho dela, a gente vai anunciar, e aí o Lucineudo também pode participar. A gente vai tentar ter total lisura no processo. Sobre um sorteio que nós vamos fazer com livros, né? Para os nossos seguidores, para disseminar mais ainda essa ciência. O livro Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos da professora Vera e o livro Por que Ensinar Literatura. E para alcançar esses 3 eixos que a gente tanto trata aqui dentro da página, né? E aí, gente, como vocês já podem ver, nós estamos com o nosso primeiro convidado especialíssimo, o professor Dr. Lucineudo. É uma honra, Lucineudo, nós termos você para inaugurar esse projeto aqui dentro da nossa página, porque anteriormente a gente fazia só dentro dos nossos perfis pessoais, né? E aí a gente pensou, quem que a gente chama para inaugurar a nossa página? Né? Não foi unânime, né? Dentro dos 3, esse nome. E a gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite, Lu. Além de tudo, por ser um grande defensor, né? Você não é só um pesquisador, eu acredito que você é um militante da linguística aplicada. Isso é muito bonito, né? De se ver. E antes da gente começar, Lu, eu queria que você trouxesse as suas considerações iniciais. Agradecer demais por você e a Ametista terem topado essa. Dizer que era uma coisa que os meninos estavam observando. A gente bateu um recorde desde que seu nome foi posto junto aí no projeto. A galera começou a acessar. A gente, meu Deus, de onde é que tá vindo essa galera? Ia lá no cinema. E agradecer aí por essa parceria mais uma vez, né? Então, queria que você começasse com suas considerações iniciais, Luiz. Dissesse um pouquinho pra gente aí quem é Lucineudo, né? Para depois eu apresentar formalmente. Perfeito. Lu, pessoas parou? estão dizendo para a gente aqui que está dando microfonia. Aí eu tirei o fone, eu acho que agora melhorou. Eu queria primeiro que o pessoal dissesse que se o microfone melhorou, né? Melhorou, tava dando um zunidinho. O microfone, aí eu acho que agora vai funcionar bem. Sim. Então eu quero começar dando boa noite a vocês que nos acompanham. Obrigado, Ju, obrigado, Tarso, obrigado a todo mundo aí do Lives. Legal, o projeto assim, muito bacana, né? A gente imaginar que os alunos do pós-lá estão protagonizando essas lives, né? Você, o Ponciano e todos os outros. E aí, para começar, nesse primeiro momento que me deram aí um tempinho para a gente falar,
eu queria destacar que esse lugar da linguística aplicada, ele é, para mim, acima de qualquer coisa, um lugar de conforto de identidade. Sim. Por quê? Porque durante muito tempo eu fiquei tentando entender quem eu era e o que eu era no âmbito das pesquisas. Porque eu vinha de um programa de pós-graduação em linguística, desenvolvendo pesquisas na área de estudos do discurso, mas eu me entendia inclinado a me preocupar com problemas sociais que envolviam a linguagem. E aí, quando eu cheguei na UES, eu me encontrei dentro do programa de pós-graduação em linguística aplicada. Foi a primeira vez que eu entendi, de fato, quem eu era, o que eu era e qual era o meu lugar de conforto. Sim. E aí, caiu super bem, foi quando eu entendi o que é que a análise do discurso faz dentro de uma coisa, dentro de outra. Então, eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que a linguística aplicada, para mim, é lugar de conforto identitário. Eu me encontrei lá. E eu acho que pesquisadores como os alunos que estão aqui conosco, eu acho que o próprio Júlio, a Kaline, que são outros queridos que estão aqui, o Sam, né, também compartilham disso. Então eu queria começar dizendo que a linguística aplicada para mim é lugar de conforto e que foi através dela que eu coloquei a cara no sol como pesquisador, porque antes disso eu estava no armário. E aí lá na linguística aplicada eu consegui chutar as portas, arrebentei o armário. E agora eu estou aqui divando, né? E feliz na linguística aplicada, me sentindo no lugar de fala que é o meu. Ai, que coisa gostosa. Então, assim, gente, vocês viram que essa pessoa, ela é viva em tudo, né? Até discussão é maravilhoso ouvi-lo. Mas, Lu, antes da gente começar, eu vou te apresentar agora formalmente, né? By Lattes, quem é Lucineudo Machado Irineu, né, gente? Lucineudo, nosso convidado de hoje, para quem não conhece, né? Veio de Caucaia para o mundo. Este homem... é fruto da terra de Caucaia City! Caucaia City! Caucaia aí vencendo todas as barreiras, né? E Lucineudo é doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, onde também fez o seu estágio em pós-doutorado. É coordenador do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará, um grande coordenador, líder do grupo de pesquisa e análise de discurso crítica, e depois você pode falar até do grupo, né, fazer a propaganda, dizer o que você está atuando, e também é presidente da Associação Acalanto Fortaleza, que é outro grande projeto ao qual ele se inclui. Então, o Lucineudo, ele tem toda essa carga, e isso a gente resumiu, né? Mas ele tem toda essa importância porque ele traz, gente, e aí eu vou parar, vou sair do ethos de entrevistadora para o ethos de aluna, essa carga da humanidade para a ciência, para a pesquisa e para a linguística. Para o nosso programa de pós-graduação em linguística aplicada, que é um dos maiores do Brasil, que é o que a UES cedia. E é muito bom saber que a gente tem profissionais como você, Lucineudo, que se preocupam tanto com essa questão da produção, mas com, antes de tudo, a questão da sanidade, da saúde mental. Tá? E aí, para a gente começar nossas falas, eu queria, Lu, que assim, a gente discutiu que o tema proposto aqui seria exatamente tratar um pouquinho dessa visão da linguística aplicada. Ela é uma ciência, ela não é uma ciência, ela é sub-área, ela não é sub-área. E aí, para que a gente começar, tudo, quando se começa, tem uma história, né? Nada surge do nada. A gente sempre tem um porquê. E eu queria que você respondesse para a gente. Essa linguística aplicada, ela tem uma história, Lucineudo? Ela vive sobre a sombra dos outros? Das outras Para áreas? perguntas pontuais, respostas pontuais. Depois Sim. a gente aprofunda. A linguística aplicada é uma ciência, ela não é a linguística e ela tem uma história para além do ensino de línguas. Ponto. Ela é uma ciência independente, autônoma, que nasce irmã da linguística, mas ela é uma ciência, porque ela tem identidade própria, como a Ametista vai mostrar para a gente daqui a pouco, que é uma das grandes e mais talentosas representantes da linguística aplicada hoje, e que daqui a uns meses vai nos presentear com um grande livro que vai sair de autoria dela, chamado Linguística Aplicada, o que é e como se faz. Então, sim, é uma ciência diferente da linguística, mas cuja história nasce atrelada à história dessa ciência irmã, e que até hoje caminham lado a lado. Obviamente, a gente não está falando aqui de sobreposição de ciências. Sim. Nós estamos falando de lateralização de ciências, ou seja, áreas do conhecimento que caminham paralelamente, mas que são ciências distintas. Eu gosto sempre de usar um argumento
que é um argumento inconteste. Se a linguística aplicada não fosse uma ciência, a CAPES não autorizaria a existência do pós-lá. Porque o pós-lá está a menos de 5 quilômetros da UFC. Então, na verdade, se ela fosse uma ciência igual à da linguística, do ponto de vista técnico, o pós-lá não existiria. Na medida em que a CAPES diz, olha, é possível abrir um programa de pós-graduação em linguística aplicada colado com um programa de pós-graduação em linguística, é porque, de fato, são áreas do conhecimento diferentes. Caso contrário, elas precisariam de uma distância geográfica muito grande para que se justificasse a criação de um programa de pós-graduação. Vale lembrar, Ju, que sim, a linguística aplicada tem uma ciência, tem uma história. Essa história começa com a linguística aplicada se interessando muito fortemente pelos fenômenos dos ensinos relacionados ao ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente o inglês no contexto pós-guerra. Mas a linguística aplicada chega ao Brasil na década de 90 já mestiça, já indisciplinar, como bem destacou o Sam aqui nos nossos bate-papos aqui, e por isso ela se expandiu tanto. Por isso que há uma confusão se a análise do discurso se presta para a linguística e para a linguística aplicada. Ora, eu estou fazendo uma dissertação em análise do discurso. Isso é linguística? Isso é linguística aplicada? É porque também há uma confusão entre qual é a área do conhecimento e quais são as teorias da linguagem que a gente mobiliza nos nossos trabalhos dentro da área do conhecimento. Então a gente vai dividir a história da linguística aplicada em dois momentos. O primeiro momento do surgimento dela, lá atrás, em que ela se dedicava a pesquisas em línguas estrangeiras, e nós temos um outro momento de reinvenção da linguística aplicada. Travou. Voltou, digam oi aí se voltou. Tá, me vendo. Aqui eu tô. Voltou. Aqui eu tô te vendo normal. Vamos só esperar ver se a galera aqui... a gente tem o Júlio disse que travou, mas alguém está dizendo que está travando. Gente, né? Travando, voltou. Vamos só ver se voltou. Obrigado, Júlio. Obrigado. Pronto. Então a gente pode dividir essa história em dois grandes momentos, Ju. Um primeiro momento de surgimento, a história do surgimento, atrelada aos estudos sobre ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente o inglês, e depois essa reinvenção indisciplinar, criativa da linguística aplicada no Brasil na década de 70. Aí, antes da gente ir para o nosso próximo tópico e para o nosso bate-papo, é importante a gente entender o seguinte: desenhar na nossa cabeça como é que as coisas se organizam para a gente não confundir mais. Por que lá na UFC a gente tem o Júlio fazendo pesquisas em análise do discurso? E lá é linguística. Sim. Por que lá na Unilab a gente tem a Kaline fazendo pesquisas em análise do discurso, Kaline Leidiane, E por que lá na UES não é linguística? Vamos acabar com essa história. Bora lá. Primeiro, nós temos duas ciências. A ciência 1 se chama linguística. A ciência 2 se chama linguística aplicada. São ciências diferentes, mas que conversam muito, nasceram na sua conjuntura junto, mas são áreas do conhecimento diferentes. As teorias e os métodos dos quais essas duas áreas se servem para as duas. Então, a análise do discurso não é ciência. A análise do discurso é uma teoria da linguagem que se presta para a linguística e para a linguística aplicada. Se presta para o direito, se presta para a comunicação. A sociolinguística não é ciência. A sociolinguística é uma teoria da linguagem que se presta para a linguística e para a linguística aplicada. Os estudos de tradução não são uma ciência. São uma teoria que se presta a um e a outro. Então, vamos lá. Lá em cima tem as duas ciências, linguística e linguística aplicada. E embaixo tem tudo que a nossa criatividade permitir, tudo que os nossos objetos do conhecimento pedirem, em termos de teorias e em termos de métodos. Ou seja, sociolinguística, psicolinguística, análise do discurso, linguística computacional, tudo isso serve para as duas ciências. Linguística e linguística aplicada. Pesquisa etnográfica, pesquisa experimental, pesquisa de laboratório, pesquisa de campo, são metodologias que servem às duas áreas do conhecimento. Se a gente sair daqui sabendo que a ciência é isso e a ciência é essa, o resto é tudo que se serve para os dois. Isso, exatamente porque há muito essa confusão, né, Lucineudo? De que essas áreas que você está trazendo é como se muitas vezes a gente quisesse colocar as nossas áreas de conhecimento a serviço da ciência, sendo que é o contrário.
Travou, Lu. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Deem um feedback. Ai, meu Deus. Pronto. Isso Pronto. acontece. Então, porque eu acho que a internet está oscilando, esse horário é péssimo. Mas assim, então, quando você fala que a psicolinguística, a análise do discurso, todas elas estão à disposição da linguística aplicada. E da linguística também. Da linguística, como estão da linguística. Só que isso é muito bom, né? Na verdade, é mais uma constatação do que você está dizendo do que propriamente uma pergunta, porque muitas vezes a gente não tem essa humildade de perceber que a nossa área ela serve à linguística ou à linguística aplicada, e não o contrário. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer colocar como se a nossa área de estudo ela estivesse acima. Uhum. Eu faço psicolinguística porque eu mexo com isso, então é muito mais difícil. Sendo que, na verdade, todos nós somos servos da mesma ciência. Sim. Seja ela a linguística ou seja ela a linguística aplicada, né? E aí você desfaz, você desconstrói. Quando essa sua fala é muito importante, porque você desconstrói esse muro que muitas pessoas têm de achar que a área do conhecimento delas é o que, de fato, seria a ciência. Na verdade, é o contrário, né? A gente está dentro de um grande campo e cada um ali fazendo seu trabalho de formiguinha, que todo mundo junto. E eu diria mais, viu, Ju? Né? E aí, eu vou chegar... Sim. Eu diria mais, viu, Ju? Eu acho que é importante que todos nós, pesquisadores, ou da linguística aplicada, que a gente saia daqui com duas missões. A primeira missão é conhecer muito bem a ciência a qual a gente se vincula, para que a gente seja forma de informação, que a gente seja fonte de informação de qualidade, para que essas coisas fiquem nos seus devidos lugares. Saber discutir o que é linguística, saber discutir o que é linguística aplicada e quais são as teorias e métodos à disposição dessas duas áreas. Essa é a nossa primeira missão. E a segunda missão é contribuir para acabar de vez com esse racha improdutivo de linguística de um lado e linguística aplicada do outro. Isso não contribui para nenhum dos campos. Gente, nós somos analistas do discurso, ou psicolinguistas, ou sociolinguísticas em termos de teorias e métodos, pesquisadores em perspectiva qualitativa, ou pesquisadores em perspectiva mista, ou em quantitativa, e nós estamos nos baseando no nosso objeto. No caso da linguística, a gente poderia, de modo muito didático, dizer que a linguística se preocupa com os fenômenos da língua, com os fenômenos da linguagem, enquanto que a linguística aplicada também se preocupa com os fenômenos da língua e da linguagem, mas nós nos preocupamos muito com os problemas sociais advindos da linguagem, que o linguista não necessariamente precisa ter. Quem faz, por exemplo, descrição sintática de um determinado fenômeno, de uma determinada língua, no campo da linguística, não precisa necessariamente se preocupar com os problemas sociais relacionados ao ensino ou tradução. Isso é para a linguística aplicada. Agora eu faço jus à fala do Júlio, né? É uma pena que a gente ainda esteja militando que a linguística aplicada seja vista como ciência pelo CNPq. E só falta assumir mesmo, porque o fato de ter dois programas tão próximos significa que sim, são ciências diferentes. Só falta isso. A gente já está quase batendo os 100 espectadores, daqui a pouco a gente vai entrar com a chamada do nosso patrocinador, que vai fazer o sorteio dessa live que está financiando a live Diálogos. Ju, ai, paralisei. Com você. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo você. Pode falar, Ju, estamos te ouvindo. Pronto, eu estava te ouvindo. Quem é o nosso patrocinador, Lucineudo? Pode lançar aí. O nosso patrocinador é @Paraíba Bar, no Benfica. O bar que junta todos os pesquisadores da linguística e da linguística aplicada num barco só. Pode perguntar, Ju. Lá tem o bacharéis e diplomatas, mas eu acho que merecia bacharéis, diplomatas e linguistas. Né? Eu acho. Pode perguntar, Ju. Sim, e realmente foi muito... Os meninos, tem muita gente falando assim, ai, nossa, muito didático, os comentários aí estão fluindo e a gente não está conseguindo acompanhar tudo. Mas assim, a forma como você traz isso é muito didático, esclarece e desconstrói muitas coisas, principalmente para a galera que insiste em ter essa questão fechada, né? Então, dessa forma, Lu, pronto, você trouxe essa ideia, dessa concepção de uma pequena diferença aí entre a linguística aplicada e a linguística dura, como a gente costuma chamar, né? A linguística em si. Então, quem seria esse pesquisador de linguística aplicada? Qual é o diferencial desse cara ou dessa mulher que se propõe
a botar a cara na linguística aplicada e dizer assim, eu sou um linguista aplicado, o que é que eu faço de diferente? Quem é esse pesquisador de O LA? pesquisador em linguística aplicada é o cara que leva para as suas investigações o objeto de pesquisa da ciência dele, ou seja, os problemas sociais dos quais a linguagem é central. Esse é o objeto, grande objeto da linguística aplicada, que a gente duplica, replica, desdobra nas nossas pesquisas. Ou seja, o que que nos caracteriza em grande medida? Os nossos objetos de pesquisa trabalham com problemas sociais, sejam no plano de relações assimétricas de poder permeadas pelo discurso, seja no plano do ensino, seja no plano do uso das tecnologias, seja no plano da tradução, seja no plano de uma pesquisa sociolinguística. Nós trabalhamos com problemas sociais advindos da linguagem. Esse é o nosso objeto de pesquisa central. Qual é o objeto de pesquisa da linguística aplicada? Problemas sociais nos quais a linguagem está envolvida. Aí a gente, de modo muito criativo, pega esse objeto e o reduplica, né, nas nossas pesquisas. Eu gosto sempre de dizer assim, qual é o objeto de pesquisa da linguística aplicada? É a língua em uso. Não é só a língua em uso, porque o pessoal da linguística também faz pesquisas com linguagem em uso. A questão é que nós, obrigatoriamente, necessariamente, trabalhamos com problemas sociais. O linguista que é foneticista, não necessariamente. Ele pode fazer, sim, descrição fonológica. Lá no pós-lá, a gente se preocuparia em fazer uma descrição fonológica, sim, que apontasse para um problema de uma afasia, um problema de aprendizagem. Fora esse traço da identidade, que é assumir o objeto, aí a gente tem outros traços que, pela própria natureza do objeto, a gente assume. Por exemplo, compromisso social, perspectiva engajada, o Sam acabou de falar aqui do problema social, perspectiva engajada. Responsabilidade social. Uma necessidade, uma característica muito grande nossa é esse desejo, essa necessidade nossa de intervenção, de se entender como sujeito no mundo que precisa, através da sua pesquisa, modificar de alguma maneira o cenário, nem que seja o cenário do seu sujeito. Então eu diria que um primeiro traço dessa identidade é desdobrar o objeto da pesquisa da linguística aplicada, que são os problemas sociais advindos da linguagem, nas nossas. O outro é esse nosso caráter intervencionista, social, preocupado. E eu destacaria ainda um terceiro feixe da nossa identidade. Nós, pela própria natureza da área a qual a gente se vincula, somos extremamente interdisciplinares. A gente olha para o nosso objeto de pesquisa sempre com muito carinho para ouvir as necessidades dele. Então, o linguista aplicado, quando está fazendo uma pesquisa em linguística aplicada, que ouve no seu objeto a necessidade de buscar teorias ou métodos na linguística, ou na sociologia, ou na computação, a gente traz. Por exemplo, na pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado sobre a supervisão do amigo querido Júlio, a gente analisou 35 dissertações sobre linguagem e tecnologia. E um dos meus objetivos... Tá saindo, hein? Tá saindo! Esse mês... Juda, fala aí do livro, Ju. Fala aí do livro. Pessoal, esse artigo, essa pesquisa que Lu está falando aí, sobre esses trabalhos de dissertação e tese, ele foi colocado dentro de um livro ao qual eu estou organizando, que, se Deus quiser, vai ser lançado nesse mês de junho. A previsão que a editora deu é que a arte já foi enviada, ficou a coisa mais linda. Que pena que eu não posso mandar, porque dá vontade de jogar assim todas as redes. E tá saindo, vai ficar disponível. A gente fez toda uma produção colaborativa, todos os autores são partícipes em todo o processo, né? E ele vai estar disponível dentro das plataformas, de todas as plataformas, principalmente do site da Pimenta Cultural, que é a nossa editora, gratuitamente, para todas as universidades e estudantes do Brasil inteiro. Ou seja, linguística aplicada, os conceitos que todos precisam saber. Sim, bem lembrado. O nome do livro é exatamente os conceitos que todos precisam ser. Volume 1 e 2, porque apareceu muita gente para falar e aí a gente teve que fazer 2 volumes. Mas é isso mesmo, se Deus quiser, tá lançando aí em breve. Nessa pesquisa a qual eu fiz referência de pós-doutorado, supervisionada pelo Júlio, que vai sair agora no livro que a Ju está organizando, junto com o Alisson, né? E a Maria Elias. Sim, Alisson e Maria Elias. Perfeito. Lá eu fiz um dos meus objetivos específicos era inventariar as áreas do conhecimento com as quais a linguística aplicada batia uma bolinha nesse corpus que a gente analisou. A gente encontrou
A linguística aplicada dialogando com a linguística, com a computação, com o jornalismo, com a educação. Até aí, beleza, né? Mas os dados mostraram a riqueza dessa interface quando a gente viu as pesquisas em linguística aplicada dialogando com a botânica. Por exemplo, a gente tem pesquisa em linguística aplicada que precisaram recorrer a conceitos da botânica. E se faz isso com muita tranquilidade, porque isso faz parte do paradigma da área. Daí a importância de nós, pesquisadores em linguística aplicada, pararmos um pouco e lermos os textos seminais da Celani, esses textos lá atrás, que falam, por exemplo, sobre as características. O Marco acabou de citar uma, que é essa característica da pragmática. Isso é da base da linguística aplicada. Nós somos pragmáticos, entendemos que as teorias estão a serviço de uma prática científica social. Essa é a ideia. Então, resumindo a pergunta, a nossa identidade está relacionada aos nossos objetos de pesquisa, problemas sociais advindos da linguagem, que é desdobrada do objeto da linguística aplicada, né? Nossas pesquisas acabam desdobrando. Nós somos extremamente preocupados com a intervenção social e nós somos extremamente interdisciplinares. Eu diria, viu, Sam, que toda linguística aplicada deve ser crítica. Eu não diria se todas são. Todas as pesquisas, mas deveriam ser. Crítica no sentido de se colocar no lugar desse pesquisador que se pretende intervencionista. Eu não sei se todas são, mas a linguística aplicada deveria ser crítica no sentido estrito da palavra. Porque, o que quer dizer crítica? Né? Crítica é uma palavra que vem de crise. Né? Crítica vem de crise, ou seja, momento difícil pelo qual a gente passa, reflete e cria critérios para superar. É daí que vem a palavra crítica. Crítica vem de crise, que vem de estabelecimento de critérios para superar. Toda pesquisa em linguística aplicada deveria se estabelecer a partir de um problema, de uma crise, para refletir sobre critérios que nos ajudassem a intervir pragmaticamente no mundo. É isso. Lindo, maravilhoso. E isso é interessante, Lucinedo, porque eu lembro muito de uma fala... Chega lá, vem a gata, pode continuar. Ela também quer aprender sobre a diferença sobre a linguística aplicada como ciência. Vai. E aí, eu lembro muito de uma fala sua em uma disciplina que eu apareci lá só para assistir uma aula, mas ficou muito martelado na minha cabeça. O legal da linguística aplicada, e aí você pode constatar se de fato foi isso que você disse, Juliane, você está botando mais palavras, não. Que essa questão de que se você contribuir com um aluno, você já fez linguística aplicada, no sentido do seu papel de devolução. É uma pesquisa que exige que haja uma devolutiva para a sociedade. Não é aquela pesquisa que eu faço, uso e abuso do meu corpus e depois eu não realizo nada com isso. Né? Como muitas vezes a gente vê em outras áreas. E é essa questão da devolutiva, da linguística aplicada, dessa responsabilidade. Alguém colocou, e eu achei maravilhoso esse adjetivo, da responsabilidade social. Ela tem que ter essa responsabilidade social do retorno. E o retorno, muitas vezes, eu lembro de você chamar a atenção, gente, não precisa ser uma coisa grande, não precisa ser a produção de um livro acadêmico, pode ser uma aula que você dê para o seu aluno, que aquela pesquisa te fez pensar diferente, né? E eu acho que é isso, né, Luciana? Até porque, Ju, até para a gente não sair daqui achando, de modo muito cartesiano, que as contribuições que a gente dá são iguais às contribuições que o pessoal da farmácia, por exemplo, dá. Né? Ah, farmácia, beleza, sim, eu tenho um produto ali que é alguma coisa desse tipo. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, ó, as pesquisas em linguística aplicada mexem com a gente em alguma perspectiva. Por exemplo, a minha pesquisa de mestrado estudou uma representação social projetada num discurso midiático. Ah, Luciano, isso não tem um produto. Sim. E em que isso te mudou? Mudou demais. Nunca mais as minhas aulas de espanhol foram europamente centradas. São pesquisas latino-americanas centradas. Então, eu sempre subverto. Ora, o que a pesquisa da Ju mostrou, né? A Ju, certamente, depois do mestrado, a Ju é outra pessoa dando aula de literatura. Sim. Certamente, ela começa a questionar o livro. Então, assim, não é que a gente vai mudar o mundo, né? A gente pode, às vezes, mudar um pontinho na nossa sala de aula, naquele jantar de família, naquele almoço de domingo, sim, com aquele tio reacionário que fez a piada sobre a loira, que fez a piada sobre a bi, e fez, sim, uma piada sobre a nordestina. Só que aí você fez pesquisa em linguística aplicada e aí você entendeu que a linguagem é vetor de representações preconceituosas. E você vai lá e intervém. Já mudou o mundo, são essas pesquisas. Ah, e aí como é que muda o mundo em perspectiva ampla? É na soma. Sou o que eu mudo no meu pequeno mundo, mais o que a Ju muda no pequeno mundo dela. E
todos os linguistas aplicados, aí sim, né, precisam estar aplicados. Sim. Agora, não dá para... Não tô... Travou. Sim, voltou. Ai, aqui pra mim o Lu travou. Pronto, voltou pra mim Voltou, tá você. Agora o ótimo. pessoal... Então, Pronto. gente, não Pode levem para as continuar. costas de vocês essa responsabilidade que eu tenho que mudar o mundo. Mude o seu micromundo, a sua sala de aula, a sua relação com a família, mude a sua relação com o mundo, que aí, ó, já rolou bastante. Sim, é isso que, para mim, isso já vale. E é muito, assim, escutava muito isso dos meus colegas, principalmente, aí depois talvez a Mexia vai poder até se estender um pouco, no pessoal dos estudos críticos da linguagem. Que aí é que rola esse rechaçamento. Vocês estão fazendo o quê? Mexer com ideologia, mexer com Fairclough. O que esse quadro aí quer dizer? Não tem... Então, assim, é muito bom ouvir isso, porque quando a gente transforma o nosso pequeno mundo, a gente já fez alguma coisa, né? Eu Exatamente. acredito que seja isso. Partindo aí para uma das nossas últimas perguntinhas aí, eu achei muito interessante. Estou achando muito mara os comentários aí, porque é muito do que a gente, né, concebe. Lu, aí vem uma dúvida que eu, particularmente, sempre tive muito. Quando eu fui lendo a pesquisa da Ametista, que é o que está disseminando toda essa discussão, que foi as ideias que a gente trocou nós três, né? E aí vem você com todo esse conhecimento aí dentro do seu pós-doutorado. Eu sempre me pergunto, talvez seja a dúvida de outras pessoas. Dentro dos concursos públicos, a gente sempre sabe que tem essa questão dessa diferenciação de áreas, né? E aí eu queria que você me dissesse assim, dentro de meios práticos, o diploma do linguista aplicado, ele tem uma diferença do diploma do linguista e isso pode te desclassificar? Por exemplo, se eu tenho um concurso para a UES e lá tem dizendo assim, você tem que ter doutorado em linguística. Uhum. Eu, que tenho um doutorado em linguística aplicada, eu posso entrar para essa vaga? Eu posso concorrer para essa vaga? E aí você esclarece assim, principalmente agora, além do seu conhecimento como docente, o seu conhecimento também como coordenador, como uma pessoa que também passou por esse processo de concurso público, né, de universidade. Sim. Esclarece aí para a gente um pouquinho sobre essas diferenciações do diploma em meios práticos. A gente ainda está, viu, Ju, muito atrasado com a visão interdisciplinar necessária às instituições. A universidade que eu mais conheço interdisciplinar nesse sentido é a Unilab, por exemplo. A Unilab ela não está preocupada nem com a sua graduação. Ela quer um grande espectro do pesquisador em nível de pós-graduação, por exemplo. Então, lá na Unilab, você pode ter um professor de inglês que é formado em ciências sociais. A gente avançou um bocado nos editais, tá? Então, hoje os editais já pedem o seguinte perfil: doutor em linguística, ou linguística aplicada, ou em ciências da linguagem, ou não sei o quê, nas chamadas áreas afins. E o que a gente sempre diz é assim, ó, vai participar de um concurso, o edital saiu, e ele está pedindo um perfil muito restrito do profissional, impugne esse edital. Entre em contato com a instituição. Isso é bom saber. Entre em contato com a instituição para impugnar o edital. Obviamente, antes de você ir para a impugnação, você vai pedir um adendo a um edital que coloca... Vou te dar um exemplo muito claro. A minha formação para a UES. Quando saiu lá da UES, o concurso que eu fiz, pedi uma graduação em letras de espanhol. Ora, mas eu sou em letras português e espanhol. Aí eu pedi à instituição, junto com outros candidatos, e ela permitiu. Então, na verdade, o edital tem que sair assim. Graduação em tal coisa, ou não, depende da discussão, e a pós-graduação em estudos da linguagem. Aí inclui linguística, linguística aplicada, ciências da linguagem e tudo mais. Saiu muito restrito, saiu, queremos o doutorado em linguística, ou queremos o doutorado em linguística aplicada. Se o concurso existe para a graduação, e a graduação se espera não que tenha um linguista aplicado. A graduação espera que tenha um profissional que é um estudioso na área de letras, que consegue dar aula de um conjunto de disciplinas que tem lá. Então você entra com o pedido de adendo do edital ou impugnação, para que inclua todas as variantes. Aí a gente vai mudando, né? É muito legal. Há uma discussão esse ano, havia, né, antes da pandemia, de que haveria um concurso esse ano para a UES. Obviamente, acredito eu que esses planos foram abortados devido aos gastos com a pandemia. Mas, por exemplo, quando a gente foi discutir no colegiado, a gente automaticamente já colocou... Era tanta área, quando a gente começou a discutir,
A lista ficou enorme. Era assim, gente, vamos abrir muito, a gente tem muito candidato bom. Então era doutorado em linguística, Sim. linguística aplicada, ciências aplicadas, ciências da linguagem, não sei o que. A gente, tudo que a gente podia botar, a gente botou. E ainda colocou lá no final. E áreas afins aos estudos da linguagem. É isso. Então é reivindicar, Muito correr. bom. Se a instituição não entende, reivindica. Meu tempo acabou, a gente tem que escutar a linda ametista. Ju, você me dá um Sim. espaço para dois Lu, recados? todo, assim, só respondendo uma pergunta, muitas pessoas estão pedindo aí para salvar a live. Pessoal, a live vai ficar salva em 2 espaços. No espaço do Instagram, e a gente também tem um canal no YouTube para esses momentos em que, por exemplo, você quer estudar, quer colocar na televisão, quer colocar no computador, e às vezes o Instagram ele não tem essa mobilidade. Então a gente criou um canal no YouTube que também se chama Projeto Diálogos. Vocês podem pesquisar lá. E todas as lives que nós fazemos, que são todas as quintas, a gente disponibiliza nesse canal do YouTube também, para que fique mais móvel, que a gente sabe que nem sempre as redes sociais têm o mesmo uso. Às vezes o jeito que eu uso o Instagram é diferente da maneira como eu uso o YouTube, eu consigo fazer os dois, tá bom? Então vai estar tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Pode falar, Lu. Gente, quando entrar no YouTube, curte, comenta e compartilha para E viralizar, né, o nosso compartilha. E se canal. inscreve, bota o sininho lá. Aciona o ativa sininho pra sininho que receber. toda quinta ou sexta-feira tem vídeo novo para você não perder, Tem hein? vídeo novo. Muito bom. Eu finalizo com 2 convites, mas eu vou continuar com vocês aqui embaixo, tá? Dizer para vocês que o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em análise do discurso crítica, acontece na UES às quintas-feiras à tarde. Ele é aberto ao público, não tem critério para entrar. Hoje nós já somos mais de 50 pessoas no grupo de pesquisa e quem quiser é simples. Só entrar em contato, me mandar e-mail ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Enfim, qualquer canal que me encontrar por aí, beleza? É só entrar quinta-feira à tarde e agora a gente vai fazer os encontros à distância, beleza? Também para contemplar o pessoal. E dizer para vocês que o pós lá, o segundo semestre do pós lá já vai... A gente já está começando a se mexer, então tem as disciplinas como aluno especial. Você pode nos procurar para ser aluno especial do programa, você pode nos procurar para ser aluno ouvinte, é só entrar na nossa página, nosso site está todo repaginado, o Ismael, que é o nosso técnico, deixou o site maravilhoso, então é só entrar, us.br, e hoje a gente já vai colocar lá o link, fale conosco, uma abazinha, então vão lá no pós lá, vão conhecer a gente, vão fazer nossas disciplinas, vão para os nossos eventos, vão lá nos grupos de pesquisa, a nossa aba está com todos os grupos de pesquisa, venham para a Linguística Aplicada, todos são muito bem recebidos no pós lá, venham, a gente quer o nosso pós lá bastante cheio. Com relação à seleção desse ano, a gente está estudando como é que vai ser o segundo semestre da universidade, no que se refere a aulas e seleção. Pró-reitoria, graduação, pós-graduação, universidades, a gente está estudando como é que isso tudo vai acontecer. Então, fiquem tranquilos que assim que a gente tiver uma resposta, a gente já vai dar notícia sobre a seleção. O que eu quero dizer para vocês é que a gente está trabalhando tanto nas aulas do segundo semestre, quanto na seleção. Fiquem ligados nos nossos canais, a gente também tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, etc. Enfim, não é difícil achar a gente. Obrigado, Christian, obrigado a todo mundo. Eu vou continuar com vocês aqui, vem aí a linda ametista. Lucineudo, muito obrigada. A gente vai receber, é bom você falar bem do programa, que a gente vai receber agora um fruto desse pós-lá maravilhoso, é um fruto muito bom, que é a ametista. E aí a gente agradece demais por todo o esclarecimento que você trouxe para a gente dessas diferenciações entre a LA e a linguística e toda a sua contribuição. E aí a gente continua em parceria aí pela frente, né? Vou continuar com vocês aqui embaixo, hein? Um beijo grande em todo mundo. Em breve... Júlio, em nome do... Aguarda isso. Ai, meu Deus. Pronto. Deixa eu olhar aqui a ametista. Vamos lá, ametista. Vai entrar com a gente agora. E a ametista vai dar continuidade a toda essa temática que o Lucineudo também trouxe, né, gente? Ai,
Olá, meu amor, boa noite, ametista. Pronto, eu acho que melhorou o som. Tá um pouco baixinho. Tá, o pessoal O pessoal tá dizendo que travou. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Deem um feedback, tá ok? Melhorou, melhorou. Agora, eu acho assim. Pessoal, avisem se a imagem tá ok, se tá tudo ok. A ametista maravilhosa, a Júlia tá mandando aí. GFS só me lembra o professor Pedro Prachedes. Pedro Prachedes maravilhoso. Tem uma galera aí, ametista linda. Ó, ametista, vários fãs aí já apareceram, viu? Gente, para dar continuidade para falar sobre essa questão do alcance da linguística aplicada e toda essa construção da linguística aplicada como ciência, que deve ser vista como ciência, como bem enfatizou o Lucineudo aí nesse primeiro momento, nós vamos conversar agora com a ametista, que eu vou apresentar logo para vocês quem é essa maravilhosa, essa linda, que toda a galera aí nos comentários está rasgando seda, né? A nossa estrela do Pósla. A ametista, ela é mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, pelo nosso querido programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, Pósla. Também doutoranda no mesmo programa, pela mesma instituição. É professora da Secretaria de Educação do Ceará e tem uma dissertação que intrigou meio mundo de pesquisadores, né? A ametista, ela fez a análise socio-retórica, né? A ametista, não, socio-retórica do gênero artigo dentro da disciplina, né, de linguística aplicada para entender esse processo. E, em específico, o capítulo 6 da ametista é o que nos chama a atenção para essa conversa, né, Ame? Ela tem toda uma construção dentre outras questões dos sueus, da questão dos gêneros e tal. Só que o seu capítulo 6, que tem como título A Construção da Identidade Disciplinar da Linguística Aplicada, é que traz toda essa contribuição que vai virar livre, e aí você pode falar depois para a gente como é que está o processo aí de editoração. E aí, Amê, eu queria que você começasse com as suas considerações iniciais. A gente, em nome do projeto, eu agradeço demais por você ter topado esse convite junto ao Lucineudo, trazer um pouquinho para a gente sobre isso que vocês estudam, sobre toda essa temática, e que você iniciasse aí com suas considerações finais, e aí a gente vai fazendo a nossa conversa aí dialogada. Dentre essas considerações iniciais, eu acho importante pontuar, né, o contexto da dissertação. É isso? Eu já falo agora? Pronto. Maravilhoso. Sim. Só para dizer, ametista, que o Júlio está dizendo que é para você ter sido orientada dele. Na minha dissertação, já está rolando aí uma. Mas ele está dizendo assim, não, tá em lindas mãos, então tá tudo bem. Né? Que é análise de gênero. Pode começar, Amê. Pode contextualizar essa pesquisa. E o estudo de culturas disciplinares. Então, para a nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão da escrita na área, que é importante, e também sobre a formação dessa cultura disciplinar da linguística aplicada. E, para tanto, a gente pode pensar na universidade como uma grande comunidade, né, que a gente chama de comunidade acadêmica, que abriga diversas culturas. Sim. E essas culturas, que nós chamamos de culturas disciplinares, elas se formam em torno de propósitos, de valores, de crenças epistêmicas, enfim, tem todo um contexto que forma, né, cada uma das culturas que nós estamos falando aqui. E uma dessas culturas aqui é a linguística aplicada. Como o Lu bem colocou, a linguística aplicada, né, a gente não pode sair daqui com nenhuma dúvida disso, é uma ciência, certo? É uma área do conhecimento e ela é autônoma, é uma área autônoma, tanto politicamente quanto epistemologicamente, porque ela tem um objeto de estudos próprio, certo? Que é exatamente a linguagem na prática social, inserida, entranhada nas práticas sociais, e a gente se preocupa em estudar quais são os problemas de linguagem que advém dessas práticas sociais, e é importante que isso fique bem claro para que a gente saiba de que estamos falando inicialmente, né? Então, nós estamos falando de cultura disciplinar, uma área do conhecimento que é autônoma tanto politicamente quanto epistemologicamente. Daí é o ponto de partida da minha fala, né? E é importante inserir também, né, deixar bem claro que a linguística aplicada, como já nos dizia Clayton, né, e Selany vai dizer isso muito bem inicialmente, ela vai dizer que o linguista ou a linguista aplicada é um sujeito que não se atém, né, não se detém a determinadas cercas.
né? Então, ela vai dizer que ele é nômade. Ela vai afirmar que o sujeito, né, o linguista ou a linguista aplicada é nômade. Ou seja, ele não... Mas essa característica, ela não quer dizer que seja uma falta de Sim. direção, né? Pelo contrário, essa característica, ela aponta para os diversos caminhos pelos quais você pode andar, né? Então, ela... Exatamente. Então, pressupõe o quê? Uma mobilidade. Então, nesse sentido, a gente volta Não é para a como se o Selanie, né, que é pesquisador considerada estivesse muita perdido, é linguística como se ele aplicada no tivesse um Brasil, leque de caminhos para que ela chegar, vai nos né, dizer exatamente isso, que o pesquisador, a pesquisadora em linguística aplicada é um pesquisador, pesquisadora interdisciplinar. Então, a própria área, né, a própria ciência linguística aplicada, ela pede isso, que nós estabeleçamos diálogos com outras áreas do conhecimento e com outras ciências. Então, a LA, né, ele está aqui, eu achei muito, muito interessante uma conversa que eu tive com ele uma vez sobre a linguística aplicada, e ele falava exatamente isso, que nós precisamos sair dos nossos quintais teóricos, né? Eu nunca esqueci dessa metáfora. Sim. Sair dos nossos quintais teóricos e ir no quintal do vizinho e ver o que é que o vizinho tem para a gente, o que que esse outro conhecimento pode também somar para que nós possamos desenvolver o estudo, né, em torno do nosso objeto de pesquisa. E também que é o objeto de pesquisa que pede as teorias e as metodologias, e não o contrário, né? Você observa, tem algo que te inquieta, né, em relação a algum problema de linguagem, algum problema social que envolva a linguagem, que inquieta você enquanto pesquisador ou pesquisadora, e a partir dessa inquietação, né? você vai buscar que formas, em que fontes você pode beber para solucionar, né, aquele problema de pesquisa. Em que fontes você pode beber para compreender aquele problema de pesquisa. Então, é importante que isso já fique bem claro. E aí, Kleiman, né, vai nos dizer que o linguista aplicado também é sujeito de fronteira, né? Ou seja, nós estamos em um local em que nós precisamos estar atentos às vozes que pedem mudança. Então, existem vozes que pedem mudança, e a linguística aplicada, ela se atém, sobretudo, às vozes das minorias. Então, quem são essas vozes que pedem mudança? Nós precisamos treinar os nossos ouvidos, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, para ouvir, né, essas vozes e, a partir delas, desenvolver a nossa pesquisa. E é interessante uma coisa que você diz, Ametista, quanto treinar os nossos ouvidos. Porque geralmente nós, como pesquisadores e como cidadãos comuns mesmo, para além da pesquisa, para além das universidades, nós temos muito costume de ouvir: você precisa dar voz a essa comunidade. Mas a gente não precisa, né? As comunidades, elas têm voz. Os grupos de minoria, eles têm vozes. Muitas vezes faltam ouvidos para entender e compreender o que essas vozes dizem, né? Então, quando você fala isso, me chamou muito a atenção, porque é exatamente isso. A gente precisa treinar os nossos ouvidos, porque a voz já está lá, né? A gente não precisa dar voz a ninguém, elas já têm, né, esse poder. E quando você traz isso, Amy, já entra no nosso primeiro, né, na nossa primeira pergunta, aí, no nosso primeiro roteiro de fala, que é exatamente quem seria, né, esse linguista aplicado e como que eles escrevem. Porque você faz uma pesquisa fazendo todo esse delineamento, né, procurando ali características desse texto do linguista aplicado. E aí eu pergunto para vocês, você diz assim, a pergunta que eu faço são duas, né? Quem são? Que aí o Luciano já iniciou a resposta lá na fala dele. E como escrevem. E aí eu pergunto para você, tinha uma coisa lá na sua pesquisa, de uma das pessoas que você entrevistou, que me chamou muita atenção. Um entrevistando disse assim, eu vou usar, né, ipsiliteris, ser pesquisador em linguística aplicada é ser um cara de pau, ousado. Eu achei né? incrível. Eu achei muito é ser um cara de pau, ou seja, você se dá a essa gente for cara, pensar, tá em frente. exatamente É isso essa mesmo, capacidade de você, de como é que escrevem esses caras de pau caminhar, que estão por aí nas universidades? Caminhar, mesmo com os obstáculos de pesquisa que podem aparecer, mesmo diante de muitas impossibilidades que nós podemos ter dentro do nosso próprio campo de atuação, né? É não ficar tão imóvel, né? Aí eu volto para Kleiman, né? Esse sujeito de fronteira que se move, a Selanie também, né?
ela fala exatamente desse nômade, né, do pesquisador em linguística aplicada ou da pesquisadora em linguística aplicada como um nômade. E aí eu te respondo, né, falando quem é mobilidade. esse pesquisador na área, com Okay. Peraí, Ametista, só um minuto. O Júlio tá falando que tem momentos em que há superposição entre as falas. Gente, vamos só fazer um teste. Todo mundo tá me ouvindo e ouvindo a Ametista ao mesmo tempo? A Ametista agora tá tudo ok? Som e imagem? Deem aí um feedback pra gente. Porque eu vi, além do Júlio, eu vi algumas pessoas falando de um delay que estava acontecendo. E eu não... Peraí, deixa eu ver aqui. Pelo que o pessoal não me... Não sei se é... Será que a gente tá... Tem um delay, só esperar. Luciano disse que pode seguir, então vamos, né? Então vamos lá. Quem é... A gente tá só com... Quando faltar 5 minutinhos, então, Ametista, eu vou pedir só pra gente concluir o teu pensamento dessa primeira. Terminando, a gente vai voltar, porque o Instagram só permite uma hora, né? Eu, inclusive, e a gente indico, retorna. né, para que todos possam conhecer melhor quem é essa LA, né? O que é LA. E, por exemplo, Moita Lopes vai nos dizer que a LA é uma área indisciplinar, né? E aí cabe muita coisa aí para a gente pensar. Indisciplinar, tanto no sentido... É porque eu tô acompanhando aqui os comentários e tá dando... Certo. Aí eu falo mais ou menos em 5 minutos, não é isso? Tá ok agora. Termina essa agora, primeira, né? como vai dar o tempo tempo da falta 1 hora, pra e a cair. gente retorna, vai estar melhor provavelmente. Pode continuar. Certo. Pronto, então Uns voltando 20 aqui, né? minutos, Moita Lopes Vimeo, vai nos o dizer, tempo que você né, precisar, por né? exemplo, Tá, que a mas é LA, hoje a diálogos é sua, ela vai. é uma ciência indisciplinar. Faltam uns 7 E aí, minutinhos, 8 como eu falei, minutos. cabe muita coisa aí para a gente pensar, né? E quando ele fala que é uma ciência indisciplinar, ele também diz algo interessante, que a LA, ela é autorreflexiva. Ou seja, ela olha para si, ela se reconhece indisciplinar e ela reflete sobre o fazer pesquisa. E isso eu acho que é uma característica muito importante da nossa área. Esse refletir constante sobre o fazer pesquisa. E a gente pode lembrar, inclusive, de Pennycook, né? Quando ele vai nos falar em uma pós-modernidade com princípios, atrelada à LA. Então, ele vai dizer que o pesquisador, a pesquisadora em linguística aplicada, precisa ter uma ética de pesquisa. Então, você, ao pesquisar, ao lidar com determinado grupo social, por exemplo, você precisa ter esses ouvidos treinados, né? Para ouvir e para entender quais são as demandas do grupo social. E não já chegar com algo pronto, e não já chegar com o interesse único de ter a sua pesquisa de alguma forma legitimada na academia, né? Então, é nesse sentido que nós nos aproximamos também dos sujeitos da pesquisa, dos colaboradores da pesquisa, enfim, tem vários termos aí que nós podemos utilizar, mas sempre de uma forma muito ética, né? Sempre também ver que contribuições nós podemos dar, de fato, para aquele grupo social, né? E não apenas utilizar o grupo como desculpa para conseguirmos um título acadêmico, por exemplo, né? Sim. E aí, Pennycook, com esse cuidado, né? Que a LA é uma LA transdisciplinar, ela precisa ser transdisciplinar e antidisciplinar. E aí, Pennycook, ele vai usar exatamente essa metáfora das cercas também, né? Disciplinares. Ele vai dizer que a LA não pode estar presa a uma cerca disciplinar, ela precisa beber em outras fontes, e aí eu chamo, né, novamente o exemplo que eu dei dessa conversa com o Júlio, quando ele fala exatamente isso, que eu achei muito legal, essa questão do quintal, né, de você ir no quintal do vizinho, ver o que está sendo feito e estabelecer diálogos. E aí é legal que tem a Fabrício, né, que é a Branca Suíça, ela vai nos dizer de uma LA da desaprendizagem. Então, existe todos esses termos, né, que estão sendo utilizados aqui, que eu acho muito interessantes. A Cleima também vai colocar novamente essa questão do sujeito de fronteira, enfim. Se nós formos perceber, todos esses termos aí, todas essas características, são características que conversam e que caminham para um mesmo ponto, que é uma LA crítica. E aí teve alguém que perguntou, né, se existe a possibilidade da LA não ser crítica, né? Acho que foi isso. Sim. Isso. E aí,
Não ser Tá crítica. bem. Se Sim, quiser tem como inserir ela não ser, também, se haveria essa possibilidade tá? dela não ser crítica. Então, só a gente vai concluir para Eu tô poder anotando voltar algumas depois, coisas né? aqui, Ametista. Se você quiser, você fica Então, a seu todas critério essas responder características, como durante, eu tá? Fica falei, tranquilo. elas vão, de alguma forma, se revelar na escrita acadêmica, né? Que eu preciso chegar Certo. na questão da escrita acadêmica. É muito importante que a gente perceba que, por exemplo, na teoria Isso. socio-retórica, né, do estudo de gêneros, a gente sabe que não tem como eu falar de escrita acadêmica sem falar do sujeito que está por trás dessa escrita acadêmica. E aí é importante observar também que Mota Roth, ela vai nos dizer que a escrita acadêmica é um espaço de construção de um ethos. Quando você escreve, né, qualquer gênero acadêmico, você tem ali um espaço para construir um ethos de pesquisador ou de pesquisadora. Então, nesse sentido, esse espaço da escrita ele vai revelar muita coisa, como eu falei, ele vai revelar os valores, vai revelar crenças epistêmicas. E aí o Hyland, que é um estudioso, né, que nós utilizamos, que foi um dos teóricos que eu utilizei na minha dissertação, quando ele fala de cultura disciplinar, ele também coloca a construção do conhecimento através da escrita, certo? Como sendo esse espaço de formação de culturas disciplinares, ou seja, de uma comunidade, né, que é regida por valores, que é regida por um propósito comunicativo, como disse o Wales também. Então, quando nós falamos em cultura disciplinar, nós estamos falando de uma área que tem uma trajetória, que tem uma história, que tem uma identidade, que tem valores, Sim. certo? Que tem crenças epistêmicas, e aí se forma essa cultura, né? E aí, em disciplinar, nós poderíamos fazer um trocadilho aí para conversar com o Moita Lopes, quando ele fala que é uma cultura indisciplinar. E ele fala esse indisciplinar no sentido mesmo de não se limitar, né, a nenhuma. De não sofrer de amarras, né? E isso é muito bom, Ametista, porque isso constrói, e isso que tu diz conversa muito com essas produções que Júlio e Lucineudo fazem, né? De tentar entender quem é esse pesquisador, né? De como ele se constrói. E aí, Ami, eu vou deixar só aqui para a gente continuar na próxima, porque tem 2 minutos aqui no meu cronômetro do Instagram, para a gente já ir pensando. Algumas pessoas perguntaram algumas obras que seriam introdutórias para quem quer conhecer um pouco da linguística aplicada. Você vai pensando aí, eu posso ajudar também. E aí, a gente volta já. Pessoal que está aí assistindo a gente, nós vamos só desligar por conta do tempo de 1 hora da live, e aí a gente vai entrar